Olá! Nesse vídeo abordaremos uma pequena parte do livro Curso de Linguística Geral de Ferdinand Saussure. Nesse vídeo abordaremos sobre a linguística, a língua, a linguagem, o signo linguístico, seguido de uma conclusão. A linguística passou por 3 fases antes de reconhecer seu objeto de estudo, que é a língua. As fases foram a gramática, que é uma disciplina baseada na lógica sem visão científica. Ela visa apenas formular regras para separar o correto do incorreto. A filologia visa fixar, interpretar e comentar os textos, compara textos de diferentes épocas e possui um método próprio, que é a crítica literária. A filologia comparativa ou gramática comparada, que estabelece correspondências entre as línguas para estabelecer relações de parentesco. A linguística é constituída inicialmente por todas as manifestações da língua, tanto de povos selvagens quanto de nações civilizadas, de épocas arcaicas, clássicas ou de decadência. A linguística considera todas as formas de expressão, não apenas a linguagem correta. Como a língua não pode ser apenas observada, o linguista leva em consideração também os textos escritos. A tarefa da linguística é fazer a descrição e a história de todas as línguas que puder abranger, procurar as forças que estão em jogo de forma permanente e universal em todas as línguas e deduzir as leis gerais às quais se possam referir todos os fenômenos peculiares da história. O objeto da linguística é a língua. O fenômeno linguístico possui perpetuamente 2 fases que se correspondem e das quais uma não vale senão pela outra, como por exemplo, sílabas que se articulam são impressões acústicas percebidas pelo ouvido, mas os sons não existiriam sem os órgãos vocais. Não se pode reduzir a língua ao som, nem separar o som da articulação vocal. Então, o som é o que faz a linguagem? Não, o som não passa de um instrumento do pensamento e não existe sozinho. Então surge uma correspondência. O som, juntamente com a ideia, forma uma unidade complexa, fisiológica e mental. E ainda mais, a linguagem tem um lado individual e um lado social, sendo impossível conceber um sem o outro. A cada instante, a linguagem é um sistema estabelecido e uma evolução. A cada instante, ela é uma instituição atual e um produto do passado. Então, o que é a língua? A língua não pode se confundir com a linguagem. A língua é apenas uma parte e a mais essencial da linguagem. Para achar na linguagem a língua, é necessário analisar o circuito da fala. O cérebro emite a imagem acústica, a boca propaga a língua, enquanto o ouvido recebe a imagem acústica. A língua é a parte social da linguagem, e a linguagem é heterogênea, compõe elementos diferentes, enquanto a língua constitui-se homogênea, compõe elementos iguais, e é a união do sentido e da imagem acústica. Os signos da língua são tangíveis. A língua é um sistema de signos que exprimem ideias e é comparável, sendo assim o principal sistema da linguagem. A semiologia é a ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social, e a linguagem é uma parte dessa ciência geral. Signo linguístico. A natureza do signo linguístico: signo, significado e significante. O signo linguístico une conceito, que é o significado, e imagem acústica, que é o significante. A imagem acústica não é o som propriamente dito, mas sim a impressão, a representação natural que temos a partir do conceito. Por exemplo, quando falamos com nós mesmos sem mover os lábios, a imagem acústica nos vem à cabeça sem precisarmos escutá-las com a fala de outra pessoa. As palavras da língua são para nós as próprias imagens acústicas. O signo linguístico é representado da seguinte forma. Esses elementos estão unidos e precisam um do outro. O conceito é o significado, enquanto a imagem acústica é o significante. Vamos buscar o sentido da palavra flor. Cada pessoa terá uma imagem acústica representada naturalmente em relação ao seu conceito. Como, por exemplo, fizemos um teste com 5 pessoas, cada uma delas desenhou o que estava na cabeça ao ouvir a palavra flor. O significado nesse caso seria a flor e o significante seriam os desenhos. Percebe-se que nenhum dos desenhos são iguais, apesar de uma forma ou outra serem parecidas.
assim testificando que cada um possui uma imagem acústica diferente. Para concluir, a linguagem é um sistema composto de várias partes. Dentre si, a mais importante é a língua. Em contrapartida, a semiologia também é um sistema composto de muitas partes, dentre elas a linguística. A semiologia estuda a linguagem, enquanto a linguística estuda a língua.